Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando de Quarentena. Eu da minha casa, Rolandinho da dele. Isso é especial, não é, Rolandinho? Muito especial e, inclusive, queria falar que o nosso sofá não é tão confortável assim lá no estúdio. E aqui tá muito confortável, cara. Tá muito gostoso. Muito bom fazer em casa, cara. E eu acho legal a gente gravar, a gente continuar gravando, porque é um jeito de ficar conectado com a galera que tá em casa e deixar todo mundo um pouco mais feliz. Vamos ficar felizes, galera. Vamos se conectar, Pipocando! Exatamente. Toca aí. Se você gosta de surpresa, então fica aí porque a gente vai falar outra vez aqui, olha a surpresa, das mortes mais inesperadas do cinema, parte 2. Diretamente das listas clássicas, vem aí a parte 2 que vocês tanto esperaram. Pera aí, deixa eu te dar um recado. A essa altura, vocês já sabem como é importante a gente ficar em casa e também que o Telecine é uma opção incrível para te acompanhar nesses tempos. Esse streaming tem mais de 2.000 filmes e ainda facilita a sua vida com uma infinidade de listas feitas por especialistas. Todo mundo tem aquele momento que você fica navegando pelo catálogo sem conseguir decidir o que assistir, então essas listas ajudam muito. Eu vou dar um exemplo aqui que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que envolve mortes inesperadas. É a lista de vinganças. Tem Bastardos Inglórios, que pega o público de surpresa em vários momentos, e isso sem falar dos 2 volumes de Kill Bill, até porque o Tarantino é mestre nisso, né? Outro exemplo é 7 Homens e um Destino, a refilmagem de um dos maiores clássicos do faroeste. Bom, essa lista vai longe, mas você pode conferir assinando o Telecine. Não custa lembrar que os assinantes novos têm os primeiros 30 dias de graça, então você corre lá na descrição, acesse o link e assina. E pode esperar porque no vídeo seguinte tem as recomendações do Bock também. Agora que comece o vídeo. Bora valorizar aqui as raízes brasileiras e falar aqui de um dos filmes nacionais com maior impacto nesse país, que foi Tropa de Elite 2. E apesar de ser cheio de sangue, morte, tiroteio, muita bala mesmo, ninguém esperava a morte do Matias no segundo capítulo, né, galera? Vou te colocar num lugar que você vai relaxar. Confia, vai relaxar pra caralho. Acontece que logo no começo o Matias é rebaixado depois da confusão do BOPE no presídio, então ele precisa ficar ali com aquela corja de miliciano corrupto da PM. E mesmo quando volta pro batalhão de operações policiais especiais, ele continua cercado pelos corruptos, incluindo o Rocha, que mata o traficante na hora do interrogatório. Aliás, o Matias não devia assistir muito filme na vida dele, já que ele resolve virar as costas na pior hora possível, tomando um tiro, cara. Meu, quando você assiste filme, você aprende essas coisas. Básica. Você tem que ficar sempre de frente com o cara que tá armado, não pode sentar de costas pra porta, essas coisas básicas, cara. Tu matou ele, Porra, tu não pediu pra encostar o cara, porra? Tá encostado, cara. Bom, a morte choca bastante, já que desde o primeiro filme ele é um dos personagens principais ao lado do Capitão Nascimento. Mas dá pra compreender o destino do Matias, já que ele afeta diretamente o coronel, fazendo o personagem do Wagner Moura se mobilizar de vez contra o sistema, né? Isso é importante pra história do filme. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Vamos falar agora de Star Wars, Rolandinho, Os Últimos Jedi, que dividiu a opinião dos fãs, enquanto uns consideram aí o melhor filme da franquia, outros dizem que destruiu o universo criado pelo George Lucas. Alguns consideram o melhor da franquia e os outros estão errados, na minha opinião. Um dos motivos da maior discórdia é a morte do Snoke, que é o líder supremo da Primeira Ordem, que ele teria ali seduzido Kylo Ren pro lado sombrio da Força. E como a gente bem sabe, o Ben não gosta nada da ideia de matar a Rey e por isso ele parte logo o vilão ao meio, gerando uma das batalhas mais épicas da saga. Yes, I see him turning the lightsaber to strike true. Parte dos fãs reclamaram por considerar essa morte meio precipitada, já que até o momento ninguém sabia muita coisa sobre esse personagem. Mas se a gente analisar os filmes antigos por si só, Rolandinho, a gente também não sabe nada, por exemplo, sobre a vida do Imperador do Palpatine. E outra coisa, né? Star Wars é da Disney, a Disney tem vários filmes lá da Marvel que os vilões também você não sabe nada deles, eles são zero complexidade e ninguém reclama. Nada a ver. Ninguém reclama. That is destiny fulfilled. Além disso, o acontecimento dá uma camada maior pro Kylo, né? Fazendo o espectador finalmente entender o personagem como o verdadeiro vilão dessa saga. Apesar de jogar isso no lixo em Ascensão Skywalker, o Ben deixou de ser aí o personagem odiado do primeiro filme para se tornar um dos favoritos. Prepare my ship.
A morte também chega num piscar de olhos em Como Treinar Seu Dragão 2, que partiu o coração do público e foi pego totalmente desprevenido. Na sequência de uma das animações mais populares da DreamWorks, resolveram aí dar cabo logo do pai do soluço, Rolandinho. Durante a batalha, o estoico tá lutando ao lado do filho e da esposa, que acabou de voltar pra eles, quando precisa defender o garoto de um ataque. E quando você pensa que o soluço finalmente vai ter a sua família reunida, o pai dele parte dessa pra uma melhor, bate as botas, fazendo muito adulto aí cortar cebola no filme, brother, no filme de criança. Nem me diga. Eu tenho 15 anos e já vou ser técnica em automação com CREA. Nem me diga. Essa cena é um dos momentos mais sensíveis dessa trilogia e ainda rendeu o diálogo marcante: dragões bons sobre o controle de pessoas más fazem coisas ruins. Olha só que profundo pra um filme de criança. Dragões bons sob o controle de pessoas más fazem coisas ruins. A situação é ainda mais comovente pelo ataque partido do próprio Banguela, que estava fora de controle por culpa do vilão. Olha só que triste. Filho! Pai! Hereditário mal surgiu e já é um dos meus filmes de terror favoritos e um dos mais perturbadores do século, com aquele drama psicológico ao mesmo tempo macabro. Nem me o tipo de filme que eu tenho medo. Cara, essa angústia psicológica mexe comigo. Eu não tenho mais medo de fantasma, eu não tenho mais medo de, sei lá, de nada. Apocalipse eu tenho, mas eu tenho medo disso, de assassinato, de morte, de acidente, cara. No caso de Ziquezira braba. É coisa do capeta! Olha, fica um alerta de spoiler pra você que não viu Hereditário, tá? Logo no início da história, a garotinha Charlie tem uma crise de asma e aí ela coloca a cabeça pra fora do carro, bate num poste que tá na frente e rau. Só pra falar que isso acontece bastante, Rolandinho. Esse é um tipo de acidente que acontece. As pessoas botam a cabeça pra brincar fora do carro e acabam morrendo. Você procurar no Google, você vai ver que existe casos disso, o que deixa o filme ainda mais sinistro. Holy shit! Apesar dela ser sinistra, a Charlie, né, ela fazer coisas estranhas, a morte da garotinha é comovente e deixa quem tá assistindo em choque logo no começo do filme. E a cena é muito perturbadora, ainda mais por mostrar a cabeça da menina jogada lá no chão, enquanto o corpo fica ali direitinho no carro. Só que isso aí não é o pior. Pra piorar, o irmão dela fica tão chocado com a tragédia, tipo, traumatizado, que ele não conta nada quando ele chega em casa e o pai e a mãe acabam encontrando a filha depois decapitada, ou seja, isso pode acontecer mesmo. Tem histórias terríveis que eu nem vou entrar em detalhe aqui, mas que deixa esse filme bem bizarro. E apesar de ter uma cena do velório no trailer, o editor, muito esperto, conseguiu esconder bem o segredo, porque ele fingiu que era o enterro da avó dos garotos que morre no começo do filme. Então, quando você vê ela morrendo, você fala, beleza, o enterro lá do trailer é o enterro da velhinha, mas não é da irmã. O mais interessante é que a cena, ela não tá ali apenas pra chocar o público com aquele conteúdo gráfico, né? Mas ela se encaixa com o arco principal aí de despertar o demônio. E isso sem falar dos simbolismos, como ela arrancar a cabeça de um pássaro morto antes dela ter exatamente o mesmo destino. Bom, vou falar de um filme aqui que foi o preferido de muitas meninas na minha época, Rolandinho. Na minha época, a galera assistia e adorava esse filme. Eu acho que eu tava na 7ª série, sei lá, faz tempo, hein? Sociedade dos Poetas Mortos deixou o público pensativo com seus conceitos filosóficos, além de entristecer aí muita gente pela morte de um adolescente. Nessa trama, um grupo de colegiais precisa enfrentar uma escola autoritária e aí eles decidem criar uma sociedade para recitar antigos poemas. Eles têm uma relação super bonita com o professor deles. É um filme muito reverenciado. E graças à pressão familiar e à demissão do professor favorito dele, o protagonista, o Neil, decide acabar com a própria vida. A cena é muito sensível, muito impactante, já que até aquele momento ninguém imaginava esse fim trágico pro garoto, servindo como um alerta social, assim, para aquele grupo. Oh, Neil! Oh, my God! Oh! Isso porque o filme reforça como a pressão colocada nas crianças só piora a vivência familiar e ajuda a desenvolver problemas psicológicos. Eu lembro quando eu assisti esse filme, eu adorei, porque ele é bem libertador, né? Você tá na escola, você assiste esse filme, você fica louco. Questiona a estrutura, né, da educação. É um filme pra frente do seu tempo. Ainda é muito atual, inclusive. O drama ainda mostra as consequências pros amigos do garoto que sentem a falta do rapaz e percebem que precisam enfrentar os seus problemas de uma maneira mais séria, porque o negócio não está bem. Thank you, boys. Thank you. Vamos
falar agora de Chinatown, uma das maiores obras aí do Roman Polanski, inclusive a última que ele fez nos Estados Unidos antes de fugir pra Europa. Polêmicas à parte, o filme teve grande impacto cultural por ter uma trama ali que mostrava os problemas enfrentados pelos Estados Unidos por conta do abastecimento de água. Depois de ser contratado para investigar um caso extraconjugal, o detetive se encontra preso numa trama de corrupção que afeta toda a população. E depois de algumas reviravoltas bem legais, vem a mais marcante delas. Uma das personagens principais, que é a Evelyn, tenta fugir com a filha quando ela é assassinada. E o seu pai, que estuprou ela quando tinha 15 anos, sendo também o pai da garota, tenta impedir a fuga, obrigando a mulher a dar um tiro nele. Get away! E apesar dos esforços do detetive, ele não consegue impedir um dos policiais de atirar nela. E aí você só consegue ouvir a buzina tocando pela cabeça que caiu da mulher morta, né? E apertou ali a buzina. Uma cena muito legal. O final icônico ficou marcado na história do cinema, ainda mais por enfatizar que o protagonista sempre vai ser assombrado por Chinatown. Uma curiosidade é que o roteirista, que inclusive ganhou o Oscar por esse filme, estava criando um final feliz. E aí o diretor decidiu transformar essa história. Além do prêmio de melhor roteiro original, o thriller concorreu a outras 10 categorias no Oscar e definiu aí o Jack Nicholson como sendo um dos maiores atores da geração dele. E eu acho que é justo o roteirista dar pelo menos um bracinho ali do Oscar, a cabeça do Oscar, pro diretor, né, que deu uma ajuda ali no roteiro. We perhaps don't want to go there, but you see it. Bom, eu gostei, Rolandinho, você curtiu? Curti muito gravar aqui de casa, tá confortável, tá bacana, eu me sinto... Toca aí. Aê, toca aqui. Eu sinto perto do Bock, me sinto perto de vocês aí que estão de quarentena. Obrigado por acompanhar o canal, tá sendo muito da hora. É isso aí, fiquem em casa, galera. Vamos seguir as orientações aí pra isso passar rápido, vai passar logo. E aí a gente aí logo vai estar no estúdio. Exatamente. Tia, não solta o álcool gel e vem pro YouTube. Valeu, Rolá. Valeu.